que é PNL? Você já ouviu falar? Com certeza, talvez, você já tenha ouvido falar sobre o que é a PNL. E eu quero te dizer que esse assunto, sendo tratado com seriedade, trazendo argumentos, trazendo conteúdo, eu posso afirmar para você que, se você tiver conhecimento da PNL, isso vai transformar a tua vida. Dentro da PNL, existem conceitos, por exemplo, os pressupostos da PNL, que é aonde ela está embasada. A estrutura da PNL, quando ela surgiu, ela aconteceu para estudar como algumas pessoas tinham mais sucesso do que as outras. Por que algumas pessoas, quando passavam por um determinado fato ou acontecimento, elas agiam de uma forma e outras pessoas que passavam por algo semelhante agiam de outra maneira? O que existia? O que existe dentro dessas mentes que funcionam de forma diferente? Foi aí que o Grinder e o Bandler, que são os fundadores da PNL, eles ficaram estudando. Eles foram fazendo pesquisas, estudando pessoas, estudando terapeutas, para ver de que forma que a mente dessas pessoas funcionava. Eu pergunto para você, se você está aqui me assistindo, você sabe como a sua mente funciona? De que forma que você age diante de um fato? Será que você pensa ou você repete padrões? Você já ouviu falar em programas mentais que nada mais são do que o que foi programado na nossa mente desde pequenininho, que você hoje, adulto ou adolescente, você repete esses padrões sem perceber. Eu vou te dar um exemplo. A nossa mente, ela é uma máquina de economizar energia. Tudo que ela puder fazer para que nós ficamos ali repetindo padrões, ela vai fazer. Então, a PNL, ela estuda isso. Além da inteligência emocional, que também são assuntos que estão muito atrelados, e a própria PNL também nos diz, dentro dos pressupostos da PNL, ela nos diz, por exemplo, que todo comportamento ele é útil num contexto. Por exemplo, uma mãe, ela não deixa o filho descer para brincar na rua depois das 9. Aquela criança, ela fica triste com a mãe, porque os outros amiguinhos estão brincando lá embaixo. Mas qual é, digamos assim, a intenção da mãe? Não é de proteger o filho? Então, na visão da mãe, ela tomou aquela atitude para proteger o filho. Na cabecinha do filho, a mãe foi muito rude, muito dura, muito cruel com ele, porque não deixou ele brincar, a criança brincar. Então a PNL, ela faz com que a pessoa perceba que a atitude do outro também tem uma intenção positiva. E você aplicando isso no dia a dia, você vai mudar o teu comportamento diante de um fato, diante da atitude de uma pessoa, do teu liderado, da liderança, da tua esposa, do teu filho, do teu marido. Você vai começar a aplicar isso entendendo, mas qual é a atitude positiva por trás disso? Porque muitas vezes, quando nós estamos ali no ímpeto de algo, nós vamos ter uma ação talvez precipitada, impensada. A PNL, ela nos ajuda a entender, mas qual é a intenção positiva disso? Uma outra coisa também que a PNL fala, dentro de um dos pressupostos, que são dezenas de pressupostos.
Porque a PNL, além da gente estudar, a gente aprende a aplicar no nosso dia a dia. A PNL é você viver diariamente os pressupostos, por exemplo. Um deles diz o seguinte, que ter uma escolha é melhor do que não ter. O que isso quer dizer? Você conhece, por exemplo, uma pessoa que vive em cima do muro? O que significa isso? Uma pessoa com dúvida? Uma pessoa cheia de incertezas? Então, esse pressuposto quer dizer que tenha uma posição, tenha um lado, tenha uma postura diante da vida, diante dos fatos. Escolha, faça uma escolha, tenha uma decisão. Ter escolhas é melhor do que não ter escolhas. É muito triste você conviver com uma pessoa que vive a vida inteira em cima do muro, não é mesmo? Então, olha, um outro pressuposto que eu quero deixar aqui para finalizar esse vídeo, para não ficar curto, e se aqui você tem interesse, curiosidade sobre a PNL, visite o site do Instituto Arturo Monteiro, www.institutoarturomonteiro.com.br. Lá tem muitos artigos sobre a PNL, tem um curso de hipnose clínica com neurociência e PNL. Para finalizar, eu vou deixar mais um pressuposto de presente para você. As pessoas já possuem todos os recursos que precisam, ou podem criá-los. A questão é saber, a questão é aprender como acessar. Olha que interessante. Já está escrito em outras palavras também que todos nós já temos tudo o que precisamos dentro de nós. Só que nós estamos tão envolvidos numa bolha de programas mentais que nós não acessamos, nós não acreditamos que podemos fazer. Nós nos limitamos pelos programas mentais que foram colocados na nossa mente. A PNL, ela ajuda a reprogramar os pensamentos. Não como muita gente pensa por aí, tira uma caixinha e bota outra. Não. A PNL tem todo um esquema para a reprogramação mental. Por exemplo, um deles é a parte linguística, programação, a parte cognitiva, neuro, como funciona a mente, linguística, o que você se comunica internamente, quais são as palavras que você usa. E aí você vai mudando, reprogramando a sua mente. Ok? Gostou desse vídeo? Me segue, compartilha, clica aí, compartilha com mais pessoas para que eu possa estar chegando, ajudando a despertar a mente, porque as pessoas não sabem que não sabem. E aí nós vamos ter que mudar, tirar elas desse nível, porque a grande maioria das pessoas estão no botão automático, elas não sabem que não sabem, elas estão apenas vivendo. Precisamos ajudar a despertar essas pessoas com conhecimento. E a programação neurolinguística, com certeza absoluta, vai poder contribuir para isso. Vamos para cima? 1% por dia, todos os dias? Vamos para cima!